Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de História da semana e daremos continuidade ao que iniciamos na semana passada, onde nós falamos sobre o período joanino, a vinda da família real para o Brasil. Por que eles resolveram deixar Lisboa e vir para o Brasil? Porque o imperador francês Napoleão Bonaparte, na época inimigo da Inglaterra, decretou que os países não fizessem comércio com a Inglaterra. Porém, Portugal era aliado da Inglaterra e não cumpriu esse decreto. Com isso, Napoleão Bonaparte ameaçou e disse que iria invadir Portugal. E com medo que ele fizesse realmente isso, a família real portuguesa resolveu deixar Portugal e vir para o Brasil. Hoje reiniciaremos na página 192, mudança de hábitos no Brasil. Quando a família real chegou aqui ao Brasil, percebeu que faltava muita coisa. Aqui não tinha praticamente nada. Os colonos sabiam viver com o que tinha aqui, mas a família real achou ruim, porque lá em Lisboa eles tinham tudo à disposição. Então resolveram promover mudanças no Brasil. Você acha que os colonos gostaram de ver o Rio de Janeiro transformado em uma capital metropolitana? Por que será que a coroa portuguesa não fez essas benfeitorias na cidade antes de a corte vir morar no Rio de Janeiro? Ora, eles não fizeram essas mudanças porque eles estavam muito bem lá em Portugal e lá eles tinham tudo à disposição deles. Eles não estavam nem totalmente a par de como era a vida aqui no Brasil, eles não sabiam. Quando vieram morar aqui foi que sentiram falta de muita coisa, então resolveram fazer as benfeitorias. E o que é benfeitorias? As melhorias. Antes da chegada da corte portuguesa, os colonos luso-brasileiros participavam de festas religiosas ou passeavam a cavalo. A maioria deles não tinha o hábito de ir ao teatro e não existiam bibliotecas para emprestar livros. Luso-brasileiros são descendentes de portugueses nascidos no Brasil ou descendentes de brasileiros nascidos em Portugal. Os colonos não consideravam as cidades lugares de passeio. Para eles, as cidades serviam apenas para ir ao mercado comprar e vender ferramentas e alimentos, além de abrigarem os palácios dos bispos e dos governadores da colônia. Então, quando a corte chegou e mandou construir teatros e promoveu festas e bailes, a maioria dos brasileiros ficou fascinada, mas se sentiu amedrontada. Esse mão na massa nós faremos posteriormente. Roupas. Como podemos observar, a vinda da família real portuguesa trouxe muitas mudanças para os habitantes do Rio de Janeiro. Ocorreram mudanças na tecnologia, na política, nos hábitos da população, e uma dessas mudanças pôde ser observada nas roupas. A pintura ao lado, feita por Henri Chamberlain, que era um pintor francês que viajou do Brasil ao Brasil nos anos de 1800, retrata dois homens vestidos de forma elegante. O homem da esquerda está usando trajes de corte e o homem da direita está usando roupas para festa de igreja. Olhando para essas fotos, essas gravuras aí, você vai pensar e refletir, né, um pouquinho. As roupas que eles estão usando são parecidas com a que você usa atualmente? Quais são as diferenças e quais são as semelhanças? Então você vai olhar e responder aí. Trem da história. John Lubbock foi um comerciante inglês que viveu no Brasil entre os anos de 1808 e 1818. Ele fez anotações sobre as mudanças de hábitos ocorridas na cidade do Rio de Janeiro nesse período. Lubbock relatou que havia um funcionário do rei cuja função era ensinar os ricos e nobres brasileiros a se vestir com elegância. Quando o rei saía do palácio para participar de um desfile, todas as pessoas deveriam usar suas melhores roupas. Lubbock contou que o Rio de Janeiro se tornou um lugar pomposo e fofoqueiro, pois as pessoas se importavam muito com as roupas. E o que é pomposo? Pomposo é luxuoso. Então, muita coisa mudou no Brasil desse período para frente. 194. Rio de Janeiro, uma cidade afro-brasileira. Assim como os brasileiros se impressionaram com a comitiva real, os membros da corte também se assombraram com a colônia, principalmente com uma característica, a grande quantidade de africanos e seus descendentes em todas as atividades urbanas e rurais. Eles se impressionaram porque o número de negros no Brasil era muito maior que em Portugal. Podemos verificar por meio do censo que a maior parte da população brasileira nos anos de 1800 era descendente de africanos. Você sabe o que é censo? Censo é um estudo sobre a população.
Os funcionários do censo vão de casa em casa recolhendo informações sobre quantidade de moradores na residência, sobre a renda, sobre a religião, raça dos moradores e etc. O primeiro censo nacional foi realizado no Brasil no ano de 1872. Com ele, podemos entender como era a população brasileira naquela época. O gráfico a seguir teve como base esse censo. População brasileira aproximada no ano de 1872. Então, nós temos aqui o gráfico mostrando, né, a quantidade de pessoas naquela época. Então, a gente observa que a grande maioria pertencia aos pardos ou pretos, né, seguido dos brancos e depois dos indígenas, que naquela época, comparando com o todo, era a menor quantidade, né. Então, nós tínhamos aqui 5.800.000 pretos ou pardos, nós tínhamos 3.800.000 brancos e apenas 400.000 indígenas na época. 195. Todos os brasileiros negros têm ascendência africana. Atualmente, mais de 200 anos após a vinda da família real portuguesa, a maior parte da população brasileira se considera negra. Isso mostra o quão grande é a presença de africanos e descendentes de africanos no Brasil. Você tem ascendência africana? Tem amigos ou familiares descendentes de africanos? Você conhece hábitos alimentares, brincadeiras ou outros aspectos culturais que foram trazidos ao Brasil pelos africanos? A gente já estudou muito sobre isso, não é? Realmente a população brasileira ainda tem uma grande presença dos afrodescendentes. E nós também temos muitos hábitos que aprendemos com eles, né? Como, por exemplo, a capoeira, algumas comidas, né, que eles ensinaram aos brasileiros, enfim. Já estudamos a escravidão de africanos no Brasil, lembra? Os escravizados não tinham liberdade. Eles trabalhavam em serviços pesados e perigosos e não recebiam salário em troca desses serviços. Os escravizados podiam ser vendidos como mercadorias e castigados com violência, caso desobedecessem às ordens dadas. E aí, vocês vão fazer essa tarefa aqui no Para Casa. Mão na massa 195. Atualmente, a existência de escravidão nos parece absurda. Porém, a escravidão vigorou no Brasil desde os anos de 1500 até 1888. E era vista como algo normal. Vá até a página 37 do seu material de apoio e produza um folder anti-escravidão para os brasileiros nos anos de 1800. Então, você vai fazer como se fosse um folheto informativo, onde você vai realmente combater a escravidão, né? Naquela época, nos anos de 1800. Então, você vai pegar no seu material de apoio a folhinha onde você vai fazer essa propaganda, né? Esse vai ficar o seu para casa, certo? 196. Choque de culturas. Mesmo sabendo que o Brasil dependia do trabalho escravo, os membros da corte portuguesa ainda não conheciam de perto a escravidão brasileira. A escravidão era muito mais triste e violenta do que se imaginava, e muitos dos castigos eram realizados em praças públicas. Isso incomodava a corte portuguesa, que detestava o uso público da violência e achava os donos de escravos ociosos. Contudo, a corte também não gostava dos costumes dos africanos, pois os considerava pessoas inferiores, o que não é verdade. Ociosos significa desocupados e preguiçosos. No fim das contas, Dom João manteve essa situação toda, pois muitos acreditavam que o Brasil iria à falência caso a escravidão fosse proibida. Ela só foi abolida 80 anos depois da vinda da família real ao Brasil, e em 1888. Como se viu, a abolição não faliu o país e sua demora prejudicou muitos africanos e seus descendentes por séculos. Quanto aos afro-brasileiros, eles toleravam a escravidão? É uma pergunta para a gente refletir. Os afro-brasileiros toleravam a escravidão? Você se lembra de alguma forma de resistência dos africanos no Brasil? A gente já estudou sobre isso e a gente viu que eles resistiram à escravidão, eles lutaram muito.
Claro que eles não aceitavam isso passivamente. Inclusive, eles criaram os colombos, os quilombos. Vocês lembram o que são quilombos? Lugares de resistência da escravidão. Justamente lugares onde eles fugiam para saírem da escravidão, escondidos na mata. Eles criavam os quilombos e para lá, quando eles conseguiam escapar das fazendas, eles iam para esse lugar, onde lá eles se sentiam livres. Então, eles não aceitaram passivamente a escravidão, eles resistiram muito. Hoje a gente fica por aqui, eu vou mostrar a vocês a nossa ficha de atividades. Faremos hoje apenas duas, 115 e 116. 115, número 1. A família real portuguesa veio ao Brasil porque Lisboa foi invadida pelos franceses. Por que as tropas de Napoleão invadiram Portugal? Tia explicou há pouco tempo, né? Porque ele tinha dado um decreto, ele tinha dado uma ordem para que os países não comercializassem com a Inglaterra, porque a França era inimiga da Inglaterra, só que os portugueses não, eles eram aliados da Inglaterra, e eles não cumpriram essa ordem. Então, com raiva, Napoleão resolveu invadir Portugal. A viagem da família real portuguesa ao Brasil foi muito difícil. Sobre esse assunto, complete as frases usando as palavras do quadro. Então, nós temos aí piolhos, alimentos, água, lotados, tempestades e higiene. E a gente vai, então, completar as lacunas. Letra A. Milhares de pessoas vieram ao Brasil com a família real portuguesa. Por isso, os navios estavam, o quê? Lotados, porque milhares de pessoas vieram. B. O quê? Higiene. Cadê a higiene? A higiene era péssima nos navios. Não havia banheiros nem possibilidade de tomar banho, o que causou um surto de piolhos. C. Nas viagens de navio não havia geladeira para conservar os alimentos e havia dificuldade de armazenar o quê? Água, né? Não, havia dificuldade de armazenar água. Outro perigo das viagens eram as tempestades, que podiam afundar os navios ou fazer com que as pessoas caíssem no mar. Veja só. 116. As imagens a seguir retratam a cidade do Rio de Janeiro em períodos diferentes. Observe-as atentamente e faça o que se pede. Então, você vai olhar aqui as duas fotos. É o Rio de Janeiro antes e o Rio de Janeiro depois. A. Porque a imagem que representa a cidade do Rio de Janeiro em 1792 é uma pintura e não uma foto. Ela é uma pintura e não uma foto, essa daqui mais antiga, porque naquela época não existia ainda câmera fotográfica, então eles não tinham como tirar foto, eles apenas pintavam aquilo que eles queriam retratar, né? B. Para você, qual é a principal diferença entre as duas imagens? Você vai olhar e refletir e responder. Qual é a diferença entre essas duas imagens que são do mesmo lugar, do Rio de Janeiro? C. Por que a corte de Dom João foi para a cidade do Rio de Janeiro e não escolheu outra cidade brasileira? Eles foram para o Rio de Janeiro, ele e toda a sua família e sua comitiva. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, nessa época, era a capital do Brasil. Era o lugar, digamos assim, mais desenvolvido que tinha no Brasil. Então, claro que eles iriam procurar a capital e não outra cidade, né? Por isso que eles foram para lá. Então, por hoje é só. Continuaremos na semana que vem. Um abraço a todos, façam atividade no Capricho. Qualquer coisa, nos procurem. Tchau!